E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais um dos nossos módulos aqui do curso de inglês básico da Tubia com Meio do Conhecimento. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos, talvez, que as pessoas mais confundem, mas na verdade ele não é tão difícil quanto aparenta, não. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai falar dos uncountable nouns. Uncountable nouns. O que são uncountable nouns? Eles são aquelas palavras em que a gente não vai levar ela para o plural. Como assim? Vou te dar um exemplo para você entender sem precisar falar de plural. O lápis. Né? Quando eu falo um lápis ou 10 lápis, eu não vou mudar a palavra lápis. O que é diferente de eu falar uma cadeira, 10 cadeiras. Essa é a diferença de lápis para cadeira. O lápis, ele não vai mudar quando a gente vai falar de quantidade. Enquanto que a cadeira, eu vou mudar, né? Eu vou colocar esse S aí no final para falar que tem mais de uma cadeira. E é exatamente isso que significa esse uncountable, né? esse incontável. A ideia não é que eu não consigo contar exatamente, mas simplesmente que eu não vou levar essa palavra para o plural. Eu tenho mais de uma unidade disso aqui, mas eu não vou modificar, eu vou sempre utilizar da forma singular, né? A forma singular da palavra. E aí eu tenho 6, basicamente, grupos que vão te ajudar aí a memorizar quais são essas palavras principais em que você não vai pagar aquele mico de falar lápises, né? Igual alguém falando português. Você vai conseguir falar certinho, corretamente, sem precisar ficar pagando mico. Então vamos dar uma olhadinha, né? O primeiro desses grupos é a questão do abstract ideas, né? As ideias abstratas. O que são ideias abstratas? Pensa comigo. Se eu for falar para você assim, a sua namorada, o seu namorado, o seu cônjuge, ele chega para você e fala: quanto que você me ama? Você me ama muito? Aí você fala: sim, eu te amo infinitamente. Eu te amo muito. Aí você fala: mas você me ama mais do que o meu irmão? Fala: sim, eu te amo mais. Tá, mas como é que você compara isso, né? Meu irmão me ama 32 amores e você me ama 75 amores? Não tem como eu mensurar, né? Não tem como eu medir. É essa a ideia de ideias abstratas, de abstract ideas. E nesse sentido a gente tem uma listinha aí que eu coloquei para vocês com alguns exemplos. Então, love, que é o que eu acabei de dar o exemplo de amor. Freedom, que é liberdade. Eu não conto liberdade. Eu sou 85% livre. Não tem jeito. O outro, education, que é educação. Lucky, que é a sorte. Help, que é ajuda. Music, eu não conto music, eu conto songs, né? Eu tenho 32 músicas, 32 songs, né? 32 que eu falei, né? 32 songs. Eu não tenho 32 musics, ok? Esse music no sentido de estilo musical, eu não coloco no plural. Beauty, que é beleza. E hate, que seria o ódio. Todas essas palavras eu não consigo mensurar o quanto uma pessoa tem a mais ou a menos, né? Não existe um grau aí mensurável matematicamente falando, né? Então, todas essas palavras no inglês são consideradas incontáveis e aí ela não vai para o plural. O outro grupo que a gente tem é o grupo dos liquids and gases, né? Que são aqueles líquidos e gases que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, water. Eu não consigo medir water, que é água. Eu consigo usar utensílios, usar outras coisas que me ajudam a medir a água. Eu não consigo ter 35 águas. Eu tenho 35 copos d'água, baldes d'água, mililitros de água. Então eu não meço a água, eu meço o equipamento que eu uso para medir a água. Concorda? E aí, nesse sentido, eu tenho wine, que seria o vinho, soup, sopa, juice, que seria suco, air, ar, smoke, que é fumaça, oxygen, que seria o oxigênio, steam, que seria o vapor da água, e por aí vai. Então, todas essas coisas eu não consigo mensurar por elas mesmas. Eu tenho que usar algum tipo de utensílio para eu conseguir mensurar essas palavras.
Dando continuidade, a gente tem aqui o materials, que são os tipos de materiais que são feitas as coisas. Então pode ser feito de aço, de madeira, de papel, de plástico e por aí vai. E aí esses materiais a gente não conta também, que seria o gold, ouro, silver, que é prata, wood, que é madeira, steel, que seria aço, paper, que é o papel, ice, que é gelo, e glass, que é o vidro. Todas essas palavras eu não vou utilizar elas quando eu estiver falando de materiais no plural. Por exemplo, para você entender, né? O glass, eu posso usar a palavra glasses, mas aí eu já não estou falando do material que é feito alguma coisa. Eu estou falando de um utensílio de cozinha, ok? Quando eu tenho alguma coisa que é muito pequenininha, eu também vou considerar incontável. Pensa comigo, se você vai na praia e eu peço para você contar quantos grãos de areia tem na praia. É impossível, humanamente falando é impossível. Mas eu posso contar baldes de areia, por exemplo, baldinhos de areia, né? Você pega uma criança, leva lá o baldinho, quantos baldinhos você tem? Eu tenho 50 baldinhos de areia. Mas, se eu pergunto quantos grãos de areia eu tenho em cada baldinho, vai ser bem difícil de contar, não é verdade? E aí, nesse sentido, eu vou considerar eles incontáveis. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos aqui. Salt, que é sal. Sugar, uma música do System of a Down. Sugar, que é açúcar. Sand, que é areia. Dust, que é poeira. Dirt, que é sujeira. Grass, que é a grama. Spaghetti, que é o macarrão que a gente come, né? O espaguete. E o flour, que seria a farinha. Todos esses são exemplos de coisas que eu preciso de alguma outra coisa para me ajudar a contar. Aí se você me pergunta, Danilo, mas qual que é o limite, né? Até quando que eu considero? Aí para os meus alunos eu tenho costume de falar o seguinte, o limite é o arroz com feijão. Como assim, né? A base é o arroz com feijão. O arroz é considerado incontável em inglês. Já o feijão é considerado contável. Vai entender, né? Mas é essa a ideia. Então, o grãozinho de arroz é menorzinho, esse é o limite para começar a ser incontável. O feijão, que já é um grãozinho maior, ervilha, milho, eu considero como contável. Esse é o parâmetro que eu vou sugerir que vocês utilizem. E aí, dando continuidade, a gente tem o penúltimo grupo, que é justamente de comidas, que é o que a gente está falando, food. E aí tem outros exemplos. Bread, que significa pão. O pão, nesse sentido aqui, ele é incontável. Eu posso contar baguetes de pão, unidades de pão, mas pão em si eu não conto. Tanto é assim que no português a gente chama de pães, né? Os tipos de pães. Esse pães, na verdade, eu estou usando nessa característica de generalista, né? Eu estou generalizando todos os pães. Por isso que ele no inglês seria incontável, porque esse pães em geral seria bread em inglês. Bacon, que seria o bacon, obviamente. Fish, que é um dos que a gente mais encontra de erros por aí, né? Two fishes, né? Eu não vou falar two fishes, eu não vou colocar o fish no plural, ok? Esse é um dos erros comuns aí de estudante em inglês. Cheese, que é queijo. Meat, que é carne. Ham, que é presunto, chocolate, que seria o chocolate, e o sugar, mais uma vez, aí como açúcar, representando tipos de alimento que a gente não leva para o plural. Tá dando para entender até aqui? Deu para ver que são grupos assim, para a gente conseguir memorizar, a gente tem que memorizar os grupos, né? Então é o grupo das ideias abstratas, o grupo dos líquidos e gases, o grupo dos materiais, o grupo de coisinhas que são pequenininhas, o grupo das comidas e agora o último que são exemplos gerais que não tem um grupo, mas que são palavras extremamente utilizadas. É assim que você vai conseguir memorizar, separando por grupo, ok? Vamos lá. Esses exemplos são, o primeiro deles é o money, que é o dinheiro. Eu conto moeda, currency, mas eu não conto dinheiro. O dinheiro ele é incontável em inglês. Então, em português também, né? Eu não falo dinheiros, eu falo reais. Então eu estou contando a moeda e não o dinheiro, a palavra dinheiro. Deu para entender a ideia? Então, money é uma dessas palavras que a gente não leva para o plural. Eu não vou falar monies. Informations é um dos erros comuns também da gente encontrar. Information, que é informação em inglês, não é
no plural, não usa-se no plural, ok? Então é sempre information, a couple of information, some information e por aí vai. Work, que é trabalho, furniture, que é mobília, mobília de casa, né, sofá, tal. É tudo isso você chama de mobília e essa palavra em inglês também é incontável. Advice, que é conselho, eu não vou dar advices para as pessoas, eu vou dar somente a couple of advice, some advice, ok? Que é um conselho. O luggage, que seria a bagagem que a gente leva para o aeroporto, as bagagens que a gente leva quando a gente vai viajar, também é incontável. E o news, que seria notícias, novidades, a gente não considera como uma palavra que a gente vai, newses, né, que vai colocar no plural. A gente vai deixar como S sempre, então eu nunca vou encontrar one new, né, uma notícia, não, é sempre news, one news, ok? E com isso a gente encerra aqui esse módulo, que é importante quando a gente quer ter um inglês mais correto e com certeza é uma das pegadinhas que você vai encontrar em vestibulares, em testes, quando abordar esse tipo de tema aqui, que é um tema bem assim, de fácil, que é fácil as pessoas errarem, né? Fácil os alunos errarem isso aqui. Então agora você já não vai errar mais, com certeza, vai conseguir aí arrasar aí nos testes seu, na fala sua, vai com certeza utilizar de uma forma muito correta o inglês aqui, através do uso dos uncountable nouns, ok? E a gente se vê agora no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, ok? Bom aprendizado para você, lembre-se de separar aí nos 6 grupos, né? Ok? Então até a próxima, valeu!